Orientações gerais para a elaboração de um trabalho de conclusão de curso, conhecido pela sigla TCC. Caro aluno ou cara aluna, meu nome é Fabiane Fischer Figueiredo e, conforme as minhas formações e experiências como aluna e docente, a orientar alunos na elaboração de TCC e monografias, irei apresentar algumas informações relevantes que devem ser entendidas por você como dicas e que lhe auxiliarão na produção e finalização do seu trabalho. Entre as dicas que para mim seriam gerais, destaco a primeira lista de dicas é verificar os elementos que são solicitados pela instituição e ou o seu curso. A instituição apresenta um documento geral, que é fornecido ao aluno, quanto aos elementos que são obrigatórios ou não. Há cursos, inclusive, que podem indicar o uso do seu próprio, em que são feitas algumas adaptações ou sugestões. O TCC pode ser apresentado na forma tradicional, com todos os elementos, ou de publicação, na forma de um artigo. E para isso, para efetivar essa certeza, é preciso ler previamente e atentamente o documento fornecido, então, para que possa ser feita adequadamente o seu TCC. Na segunda lista de dicas, indico definir o tipo de linguagem a ser utilizada, como, por exemplo, a terceira pessoa do plural. Isso deve ocorrer desde o início da escrita, para que tenha coerência e padronização. Também deve ser empregada a linguagem formal na escrita. Escrever os parágrafos com mais de uma frase, porque geralmente em uma única frase ficam lacunas sobre as informações a serem destacadas. Além disso, ao escrever 2 ou 3 frases em um parágrafo, demonstre que você fez leituras para escrevê-lo. Correlacionar os parágrafos, assim como as seções. Isso com a intencionalidade de que ocorra a compreensão do tema pelo leitor. As seções também devem ser articuladas, podendo ser apresentadas, inclusive, em uma frase ou parágrafo na seção anterior, ou todas elas na introdução. Utilizar as citações diretas ou indiretas, mas explicando-as. Você pode ler algum texto de outro autor e escrever a concepção dele com as suas próprias palavras, mas mesmo assim não é de sua autoria e precisa então ser citada a obra consultada no início ou final da citação e apresentá-la na lista de referências bibliográficas ao final de seu trabalho. Tanto nas citações diretas como indiretas, devem ser explicadas por você o que foi compreendido e complementando-as quando necessário. Escrever adequadamente as siglas de instituições, estados, títulos de documentos oficiais, entre outros, para que ocorra também a padronização dos termos. Primeiramente, então, se escreve por extenso essas nomenclaturas de instituições, estados, títulos de documentos e, entre parênteses, então, a sigla. E depois, no decorrer do texto, utiliza-se a sigla. Escrever sempre da mesma forma as nomenclaturas de cursos, disciplinas, entre outros. Toda vez que for mencionar no seu texto, então, o nome de um curso, disciplina, você deve, então, usar sempre a mesma forma de escrita, com letras maiúsculas e observando, então, para que não falte nenhuma palavra. Na terceira lista de dicas, faço então algumas sugestões para o aprimoramento da escrita, que seria reler após a primeira versão escrita, pois são identificadas algumas necessidades de aprimoramento. A primeira vez que se escreve um TCC ou monografia tem que ser entendida como um rascunho, pois sempre há lacunas ou não estão articuladas as ideias. Por isso é importante esse momento para que você possa identificar e fazer os devidos aprimoramentos. Além disso, essa é uma etapa importante, pois é um momento que você pode identificar se já escreveu
ou precisará escrever um parágrafo introdutório para cada uma das sessões que apresente o que nela será tratado, assim como um parágrafo que finalize cada uma delas. Verificar se os resultados estão mencionados no passado. Quando relatamos os resultados da investigação, ou seja, alguns dados coletados, devemos escrever como que já ocorreram, observando também a linguagem adotada. Utilizar os sinônimos para evitar a repetição de palavras ou expressões em trechos muito próximos. E isso também aprimora a escrita e qualifica o seu trabalho. Na dúvida, pesquise na internet o significado antes de qualquer substituição de termos, para evitar equívocos e distorções no entendimento. Padronizar a escrita de palavras ou expressões. Faça isso desde o início e opte, ou, por exemplo, por pesquisa, ao invés de investigação, aluno, ou estudante, ou educando, faça a escolha por uma dessas palavras e utilize em todo o seu TCC. Professor ou educador, também faça a escolha por um deles, entre outras sugestões. Revisar a ortografia para evitar erros desnecessários que desqualifiquem o seu trabalho, como o uso de acentos, hífens, crases e sinais de pontuação. Se possível, faça uma cópia, leia e identifique os erros no papel e depois arrume no documento de Word. Ou ainda solicite a ajuda de um professor de língua portuguesa para fazer revisão. Utilizar o recurso revisão idioma português Brasil que há no documento de Word para revisar a ortografia. Esse recurso ele permite então que tu selecione todo o teu trabalho e verifique quais erros de ortografia existem no trabalho, porque ele grifa e aí tu pode fazer a substituição automática, mas aqui vale destacar que é importante que seja feita a leitura de modo minucioso para que não passe nenhum erro despercebido. Na quarta e última lista, menciona aquelas referentes às normas que devem ser observadas e adotadas por você. Adequar as palavras ou expressões em língua estrangeira com o uso de itálico. As palavras e expressões, como por exemplo as de origem de língua inglesa, devem ser empregadas no seu TCC, mas precisam ser destacadas em itálico. Usar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de sigla ABNT, ou da instituição nas citações e referências. As instituições de ensino superior e pós-graduação no Brasil utilizam geralmente as normas sugeridas pela ABNT para a escrita de citações diretas ou indiretas e para a construção da lista final, que é denominada como referências ou referências bibliográficas. Com isso, há a valorização das obras consultadas, atribuindo os créditos aos devidos autores, além do que padroniza o modo de apresentação dos trabalhos de conclusão. Listar nas referências apenas as que forem citadas nas sessões. É preciso revisar e mencionar apenas as que forem utilizadas nas sessões do TCC. Nada de citar a referência de uma obra que você apenas leu. Em relação ao tema, esse é escolhido de acordo com a formação no curso em que você está matriculado. Sua definição ocorre juntamente com o orientador ou orientadora, porque ele tem experiência suficiente para lhe apontar dificuldades ou facilidades em adotar o tema e quais são os caminhos a serem percorridos na investigação. Os elementos principais de um TCC ou monografia seriam o título,
É uma frase concisa que destaca o tema da investigação, mas de uma forma mais resumida e que destaque os aspectos principais da mesma. O resumo, que é um pequeno texto escrito de forma breve que apresenta o tema da investigação, o objetivo geral, os sujeitos investigados e onde essa ocorreu, qual ou quais atividades foram realizadas para obter os dados, o modo como esses foram analisados e, se quiser, podem ser citados os nomes dos autores utilizados nas análises e a conclusão principal, de acordo com o objetivo geral. Você então irá construir um texto que apresente a sua investigação. Aqui sugiro que você faça um rascunho, escrevendo uma primeira versão com tais itens e após verifique se o número de palavras ou caracteres está de acordo com o número solicitado pela instituição ou pelo seu curso e faça após então as devidas adequações. As palavras-chave são palavras ou expressões de no máximo 5 que são separadas por ponto ou ponto e vírgula, mas o sinal de pontuação a ser adotado depende das normas da sua instituição ou curso. E essas então ressaltam o tema e as áreas que abrange. O resumo tem que ficar atento, porque algumas instituições ou até mesmo cursos solicitam a sua apresentação em língua estrangeira, e para isso então você vai ter que ler o documento oficial dos mesmos. A introdução, que há autores que optam pelo título de apresentação, mas seria a mesma coisa, e seria um texto em que são explicitados o tema da investigação, a importância ou justificativa para o estudo desse tema, utilizando citações de um ou mais autores, como forma de apresentar então as concepções que serão destacadas nas demais sessões. O problema que motivou esse estudo e, se quiser, né, se o orientador solicitar uma questão que norteie o seu trabalho e seja respondida nas considerações finais ou conclusão, os objetivos da mesma, que seria o geral e os específicos, a metodologia utilizada, o tipo, então, que foi adotado, se é qualitativa ou quantitativa, um método, como, por exemplo, estudo de caso, os sujeitos investigados, onde ocorreu essa investigação, quando e outras informações que você achar relevante, mas de forma resumida, porque o espaço também não permite isso, que seja tão detalhado, porque se trata de uma apresentação do que vai tratar as demais sessões do seu TCC. O nome do curso tem que ser mencionado, então, na introdução, que foi o que solicitou o TCC e que vai fazer parte, então, da sua formação, e das sessões subsequentes, que é uma informação opcional, mas é uma forma de qualificar mais o seu trabalho no momento que você, ao final, então, da introdução, já apresente o que vai ser tratado nas demais sessões. O desenvolvimento, que é constituído de sessões, que podem ser separadas ou unidas, mas quem irá definir isso com você é o seu orientador ou orientadora, de acordo com o que é pedido pelo seu curso. Essas sessões explicitam o referencial teórico, que também pode ser intitulado de revisão de literatura, ou ainda pode ser dado um título que apresente, então, o que vai ser tratado nessa sessão. Esse é um espaço para que você exponha como você articulou as ideias dos autores que você pesquisou e também fazendo as devidas referências. A metodologia utilizada na investigação é o tipo, né, que seria qualitativa ou quantitativa, os objetivos geral e específicos, se tiver específicos, né, os sujeitos que participar da investigação, o local onde ocorreu,
as atividades que você planejou e como foram propostas, os recursos que você utilizou para coletar os dados, como você analisou esses dados, entre outras informações. Aqui seria uma seção mais detalhada de tais informações sobre o modo como ocorreu então a investigação, que há inclusive autores que apenas a apresentam na introdução ou apresentação, mas isso também quem define com você se vai ser preciso ou não fazer uma sessão específica é o seu orientador ou orientadora. E essa sessão também pode ser articulada e juntamente, que seria ser escrita juntamente com a discussão dos dados, em que é um momento então que é refletido os dados que você escolheu para apresentar no seu TCC, de acordo com os objetivos pretendidos e utilizando as concepções dos autores citados no referencial teórico ou na revisão de literatura que você construiu. Nas considerações finais, que também pode ser intitulado conclusão ou conclusões, mas o título que vai ser adotado, isso tem que ser verificado conforme o que é pedido por sua instituição e o curso. E é um momento, então, que você expõe as principais conclusões acerca da investigação realizada. Fique atento se você utilizar o título Considerações Finais, em algum momento você vai ter que apresentar e fazer uma relação das suas conclusões com as concepções de autores citados em outras sessões. Se utilizar o título Conclusão ou Conclusões, não há necessidade de citações. Assim, nesse espaço devem ser expostas as concepções construídas por você, conforme o tema de investigação, o objetivo geral e os específicos. E aqui é importante retomá-los para que você tenha uma orientação, uma organização das suas ideias finais. E a questão norteadora deve ser aqui respondida, mas isso se ela foi mencionada na introdução ou na apresentação do seu trabalho. Sobre as normas para a apresentação do seu TCC, seriam então as da BNT, que geralmente são mencionadas, não todas, mas alguma delas, no documento oficial que é fornecido por sua instituição ou curso. Mas, claro, que se sentir a necessidade de adequar algum caso específico que não conste nesse documento, você pode, então, obter maiores informações nos documentos publicados pela associação e que encontram-se disponíveis na internet com os números aqui apresentados nessa tela. Trabalhos acadêmicos, citações em documentos e referências seriam os principais deles, mas existem outros. E sempre procure por esses números, que seria o código desses documentos de normas, mas verifique se são os mais recentes, porque às vezes ocorre reformulações e esses documentos são adaptados. E para finalizar, ressalto que a elaboração de um TCC exige a definição do tema, o que se refere a você ter claro que irá investigar e buscar meios para isso, com e sem auxílio do seu orientador ou orientadora. É preciso tomar decisões e ter iniciativa. Pesquisa de materiais, de artigos publicados em periódicos, que seriam as revistas, e anais de evento, pois foram avaliados por pesquisadores qualificados, de capítulos de livros ou livros na íntegra, de dissertações e teses que você pode obter no portal da CAPES, já que esses contribuem para que você compreenda de forma aprofundada o tema e, claro, escreva o seu TCC. Realizar leituras de tais materiais pesquisados para se aprofundar acerca do tema. Também é um meio para lhe ajudar a elaborar as frases e parágrafos das sessões e até mesmo pode favorecer a sua preparação para a apresentação oral à banca, caso isso seja solicitado. Escrita de rascunhos,
pois fazem parte da elaboração e são primordiais para o aprimoramento e finalização, que vise o êxito na apresentação escrita do TCC. E organização e produção semanal, porque um ótimo trabalho exige dedicação, organização de ideias e das etapas a serem executadas, bem como de disponibilizar o tempo suficiente no decorrer da semana, desde o início da proposta do trabalho, para que você consiga finalizá-lo. E, claro, mantenha um contato com o orientador ou orientadora, pois ele tem experiência suficiente para fornecer as devidas contribuições e fazer indicações para que o seu trabalho possa ser produzido e finalizado com êxito. Desejo bons estudos e que você consiga aproveitar ao máximo esse momento de sua formação.